Fala pessoal, não tinha respondido ainda as caixinhas de perguntas, vou fazer isso agora. Começando por essa daqui, ó. O que eu preciso para expandir minha startup para outros países? Excelente pergunta. Bom, em se tratando de propriedade intelectual, é importante saber o seguinte: ter uma proteção de marca, de patente no país, por exemplo, no Brasil, significa que você tem essa proteção aqui, não lá fora. Ah, Tiziano, mas eu ouvi falar que quando você protege a patente, você tira o requisito da novidade do mercado. Você tira. Ninguém mais pode pedir a exclusividade, mas as pessoas vão poder usar. E ainda tem mais. Em alguns países, como nos Estados Unidos, você tem alguns regimes diferentes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem a doutrina do First to Use. No Brasil, First to File. Ou seja, lá nos Estados Unidos, a prioridade é para quem começa a usar a marca. No Brasil, então, o que você deve fazer, se você for o empresário, o empreendedor, que me parece que pelo perfil da pessoa que fez a pergunta é isso, é conversar com o seu advogado e compreender o que você precisa proteger e em quais países você precisa. Uma das possibilidades para a marca, por exemplo, é usar o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é comumente chamado do Registro Internacional de Marcas. É quando você pede um registro pelo seu país de origem, por exemplo, pelo Brasil, para ter a proteção num outro país, tá certo? Isso faz com que você organize o teu acervo de propriedade intelectual e que ao mesmo tempo economize com as taxas, tá bem? É isso. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o que é necessário para expandir, me fala que a gente conversa mais um pouco. Existe algo que o advogado pode fazer para ajudar as startups a obter financiamento? Cara, essa pergunta aqui é provável que tenha vindo de uma advogada, tá? É claro, existe sim. E na realidade, o advogado, a advogada é profissional indispensável nesse trabalho. O que acontece? Para você obter financiamento para uma startup, normalmente para a expansão dela, é preciso você ter o PMF, que é o Product Market Fit, você já validou o seu mercado, e aí com isso você superou o chamado Vale da Morte das startups, e aí você vai entrar no momento de expansão. Quer dizer, você já dá lucro, já teve o break-even normalmente, você tem uma receita legal, a startup já está legal, mas ela precisa de mais uma grana para dar um passo adiante. Como é que você faz para fazer isso? Um dos formatos mais comuns é a busca do investidor anjo, tá? Pessoal, e quando eu falo no anjo, algumas pessoas podem me perguntar: Tiziano, mas existe o investimento seed, o investimento anjo, existe até o investimento FFF, Family, Friends and Fools. Em outro momento eu detalho cada um desses. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que uma startup valida seu produto, é importante ela considerar a expansão. Essa expansão nem sempre se dá por bootstrapping, nem sempre se dá por recursos próprios ou produção própria. Então, o advogado é indispensável na hora de fazer uma due diligence para ajudar a startup a fazer a sua valuation, conhecer a sua valuation, o seu valor de mercado e ir a mercado junto com a startup para trazer esse financiamento. Esse valor, vamos esquecer a palavra financiamento, vamos considerar investimento. Esse valor ele pode vir de diversas fontes, tanto do investidor. Investimento amador não quer dizer que é brincadeira, é simplesmente daquelas pessoas que não são investidores de fato profissionais, pessoas que vivem dos rendimentos que são oriundos do investimento em startups, tá? Por exemplo, existem algumas plataformas, tem várias, tem o CRIA, tem o CapTable, tem diversas plataformas para você fazer aportes, tem um Begin, por exemplo, do Grupo Solon, tem várias dessas que você faz aportes de valores pequenos, valores até de R$500, de R$1.000, e você consegue ter uma cota naquela startup, porque você vai junto com outros investidores. Isso é o chamado comumente de equity crowdfunding. Muda de um para o outro, porque às vezes a startup não oferece equity de fato, ela oferece alguma outra coisa, uma antecipação de recebíveis ou um outro benefício para os investidores. Agora, é indispensável, repito, indispensável que o advogado faça uma ótima due diligence e esteja ao... Como faço para investir? Bom, essa pergunta é um pouco complexa, ela é bem ampla. O que eu posso falar, basicamente, é que o ideal é você procurar grupos de investidores para você trocar experiências, trocar ideias e aprender com eles, tá?
No Brasil, você tem, por exemplo, a Anjos do Brasil. Você tem também alguns veículos um pouco mais avançados, já com projetos estruturados para investimento, como a Bossa Nova. Eu participo da Bossa Nova Investimentos, é um lugar que eu gosto bastante. Você tem diversos outros veículos, tá? Eu cito esses dois como os seguintes exemplos. Se você não sabe como funciona esse mercado, você está ainda em dúvida se vale a pena ou não investir neles, procura o Anjo do Brasil. Eles são maravilhosos para esse trabalho de educação empreendedora e investimentos em startups. A Bossa Nova, como faço para investir? Bom, essa pergunta é um pouco complexa, ela é bem ampla. O que eu posso falar, basicamente, é que o ideal é você procurar grupos de investidores para você trocar experiências, trocar ideias e aprender com eles, tá? No Brasil, você tem, por exemplo, a Anjos do Brasil. Você tem também alguns veículos um pouco mais avançados, já com projetos estruturados para investimento, como a Bossa Nova. Eu participo da Bossa Nova Investimentos, é um lugar que eu gosto bastante. Você tem diversos outros veículos, tá? Eu cito esses dois como os seguintes exemplos. Se você não sabe como funciona esse mercado, você está ainda em dúvida se vale a pena ou não investir neles, procura o Anjo do Brasil. Eles são maravilhosos para esse trabalho de educação empreendedora e investimentos em startups. A Bossa Nova estava falando tanto que cortaram os stories anteriores. Bom, eu estava falando, Anjo do Brasil é um excelente local para você aprender como funciona esse mercado de investimento em startups. Bossa Nova já é um grupo de investidores com produtos já mais estruturados. Eu sou fã da Bolsa, tá? Você vai atrás de alguns investimentos, desde CCBs, que são certidões de crédito bancários, passando por investimentos um pouquinho mais tradicionais e entrando pelos pools de investidores, que é quando diversos investidores, 10 a 12, eles se agrupam para investir em uma determinada tese. Aquela tese, aquela vertical é que vai definir quem são as startups que serão adquiridas, que serão investidas pelo pool. Por exemplo, eu estou no Lawtech, de empresas de tecnologia no setor jurídico. Qual é o seu segmento? Qual é que você tem mais interesse? Procura isso. De novo, são duas opções, Anjo do Brasil e Bossa Nova. Pessoal, hoje eu dei uma entrevista na CBN sobre um evento que a gente vai fazer amanhã em parceria com o USPTO, o Escritório Americano de Marcas e Patentes, o INPI, lá dos Estados Unidos. É um evento que a gente vai falar sobre a importância da propriedade intelectual para ambientes inovadores, especialmente os ambientes que acolhem as startups, tá? Como a gente tem aqui o Porto Digital, aqui em Pernambuco, tá? E eu queria responder algumas perguntas que me fizeram sobre esse assunto. Uma delas foi: como tu vê o futuro desse mercado? Cara, João Kepler, lá da Bossa Nova, ele tem uma frase muito boa, é muito direto, nem sei se é dele, mas eu ouvi dele. Então, João fala o seguinte: ou você é startup, ou você vai se tornar startup, ou você vai investir em startup. Não tem opção. Não adianta você dizer, não ligo muito para esse negócio de startup. Não tem como fugir dela. Outra pergunta: qual o principal desafio em trabalhar em uma startup? Bom, se é do ponto de vista jurídico, de como advogar dentro de uma startup, você tem diversos desafios. O principal deles é lidar com um assunto extremamente incerto, tá? Eu gosto muito do exemplo das casas de jogos, casas de apostas. Isso, em tese, não é regulamentado no Brasil, mas também não é proibido. Não, mas jogo de azar é proibido e tal. Cara, vamos conversar sobre isso quando você quiser, tá? Pode me mandar uma mensagem aqui, a gente vai ter um papo. Como é que você advoga para uma empresa que vai dormir sendo pequena, tendo 3, 4, 5 pessoas e acorda tendo 400 funcionários menos de um ano depois? É isso. Para mim, o maior desafio é você lidar com a incerteza do ordenamento jurídico. E essa incerteza, ela não vem desassociada de outras questões, ela não é isolada. Essa incerteza, ela vem pelo ambiente extremamente inovador. Notem que, embora Schumpeter falasse que a inovação incremental ela é muito mais importante, ela acontece com muito mais frequência do que a inovação radical, a inovação abrupta, ela traz um desafio muito grande para o direito.
Quando você tem uma inovação abrupta, quando você tem uma criação de uma nova roda, por exemplo, tudo muda, tudo. Então você compreende que não existe legislação para aquilo. Agora, quando você tem uma inovação pequena, quando você tem uma pequena variante em um processo ou um mercado que já existia, como é que você faz para adaptar? Você usa o mesmo direito? Via de regra, sim. Via de regra, não precisa ter mudança na legislação. A mudança tem que ser nos profissionais que estão atendendo essas empresas, tá? Nos ambientes inovadores, o que menos importa é se você está indo com a roupa da startup ou com o terno. Isso é completamente irrelevante, vai do jeito que você gostar. O que mais importa é você se adaptar. Muito se fala no mundo VUCA, né? na questão da volatilidade, da incerteza, etc. e tal. Cara, o que a gente precisa ter é adaptabilidade. Isso é o que vai fazer um grande profissional numa startup. Seja ele advogado, seja ele um executivo, seja ele um estagiário. Rapaz, ser estagiário na startup é a melhor coisa que tem. Você está lidando com um ambiente de extrema incerteza. É claro, estou falando de startups que têm um certo propósito. Não estou falando daquele pessoal que se junta e chama de startup uma ideia muito tradicional. Aliás, as ideias mais tradicionais é que geram possibilidades de startups maravilhosas, tá bom? Mas não dá para você ter algo super tradicional, você ter lá aquela tua cafeteria que vende lá o cafezinho igual todos os dias e não tem nenhuma inovação, não tem nada de base tecnológica. Startup, se você quiser uma definição muito simples, muito básica, você pode falar em Steve Blank, eu pode falar em qualquer outra pessoa, mas se você quiser uma definição muito básica, pensa no seguinte: a receita da startup ela cresce mais em termos percentuais do que cresce o investimento nela. Então, por exemplo, se você precisa aportar 10 ou 15 ou 20 mil reais de receita na startup para ela faturar 100 mil reais por mês e você dobra essa aposta, você bota 30 ou 40 mil por mês e a startup fatura 300, 400... Essa daqui eu acho que está perguntando sobre, de fato, advogar para startups. Bom, pessoal, são quase 11 horas da noite, eu acabei de terminar a minha quinta aula da disciplina de propriedade intelectual na pós-graduação de Direito às Startups da Universidade de Fortaleza. É com grande prazer que eu ensino nessa... Estão aqui os nossos slides, está aqui todo o conteúdo, todo o assunto. E é com grande alegria que eu faço isso, mas isso não é a regra, tá? Se você não fizer aquilo que está te dando prazer, que você gosta, cara, tá às 11 da noite, cansado, fazendo algo chato, vai te encher. Daqui a pouco você não vai ter paciência, não vai aguentar fazer isso. E nesse sentido, advogar para startup, sim, é muito diferente de advogar para empresas tradicionais. Primeiro que startup usa de uma informalidade grande, mas não de uma irresponsabilidade. Startups, elas não estão muito preocupadas se você vai fazer uma reunião presencial ou vai fazer uma reunião remota. Não está muito preocupada em quais são os teus títulos. A startup ela está muito mais preocupada em saber se você vai compreender o mercado dela. Eu tive uma conversa recente com o Gui Peixoto e Gui falou exatamente sobre isso. Ele disse, cara, eu não escolho meu advogado pelas competências dele, eu escolho o meu advogado pelo mercado que ele conhece, pelo mercado que ele atende. E atender, compreender startup não é simplesmente entender do direito. Você não precisa de diplomas para atender startup. É bacana que se tenha, mas para atender uma startup você precisa compreender como elas funcionam de fato. Aliás, ontem, domingo, eu estava conversando com um querido amigo, Pedro Silveira, um grande advogado experiente com essa parte de privacidade e proteção de dados. E Pedrinho é um grande advogado de startups. Nós conversávamos na academia, marcamos um almoço para hoje, vai rolar na sexta-feira. E Pedro me falava sobre isso. Ele dizia, cara, Tice, eu não aguento ficar no escritório só de terninho e só naquele trabalho burocrático, etc. e tal. O meu trabalho é aqui na academia, no domingo, quando eu estou viajando, por exemplo, ele e a namorada são todos
assim, modelinhos, entendeu? Duas pessoas muito bonitas, muito geração saúde, e os dois não aguentam trabalhar dentro de escritório. Cada um tá levando a sua vida lá na vibe que mais gosta. Não conheço a namorada dele, então não posso marcar lá aqui. Então, Pedrinho, tô falando que você é um cara bonito, não tô falando sobre ela, tá bom? Mas o que eu digo é que a gente, quando conversa, Pedro fala sempre isso. Fala, cara, eu não vou deixar de ter qualidade de vida. Ano passado, foi ano retrasado, o Pedro fez uma viagem bem bacana, uma viagem para um lugar muito longe, frio pra cacete. Quando eu vi, Pedro estava lá com o computador. No meio da viagem, ele estava lá tratando com o cliente, tal, elaborando algum documento para cliente, não sei bem o que era. Startup é isso. Não dá para você pactuar um prazo como numa empresa tradicional. Ah, vamos montar o fluxo de trabalho. Cara, tem fluxo de trabalho sim, tem processo, tem OKR, tem que usar KPI para poder monitorar isso, para poder acompanhar esses fluxos. Tem um monte de programa que você tem que usar. Tem Slack, tem Trello, tem Notion, tem CRM, tem um monte de coisa. Mas o mais importante é que tem que ter a mentalidade de startup. Mentalidade de startup não é, como eu falei, não são esses estereótipos. Mentalidade de startup é você compreender que está num cenário incerto, um cenário extremamente promissor, ou senão a startup foi mal desenhada, e você precisa resolver problemas reais com instrumentos que talvez não existam. Então, te vira, aprende, entende como é que você faz isso e vai atrás de resolver. Afinal de contas, o cliente, a startup, ele, de novo, ele não está muito preocupado com formalidade. O que ele quer é que você tire da frente dele os problemas. Ele quer que você solucione isso logo. Bom, eu não comentei, mas tem um outro grande advogado, tem dois grandes advogados, tem três grandes advogados de startups. Eu falei de Pedrinho, dei uma atenção especial ao Pedrinho, mas tem outros três grandes advogados de startups. Vamos lá, de Pernambuco tem Cadu Bacelar. Você tem lá em São Paulo, Eric Nibo, cofundador da B2L, Associação Brasileira de Legal and Law Techs, escritor de 2 ou 3 best-sellers sobre direito das startups. Você tem lá no Rio Grande do Sul, Gustavo Sulibrac, fundador do Slap Hub, Slap Tag, Slap tudo, Slap Law. Esses três advogados vivem fazendo atendimentos em negócios que mudam de ontem para hoje. Se eu conversar com qualquer um deles, se você conversar com qualquer um deles, certamente eles vão te trazer demandas completamente distintas das que eles tinham semana passada. Eric Nibo é da Beats Academy, tá? Cadu Bacelar, ele é vice-presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB Pernambuco. Ele atende 500 milhões de ambientes inovadores e é sócio do SRAB, Advogados. Tem um outro cara fantástico, chama-se Helder Galvão. Esse galego é um monstro. Helder, um beijo para você, meu irmão. Helder é carioca, tá morando em Lisboa já há um tempo, nem sei onde é que ele está hoje também. Ele é fundador do projeto Nós 8. Ele juntou 8 advogados de diversas áreas para atenderem startups de um modo nada tradicional. Eles não montaram escritório de advocacia, eles não montaram uma quadrilha, eles simplesmente montaram um coletivo de advogados. Entra aqui no perfil deles, vocês vão entender um pouquinho mais.